noite, sejamos todos muito bem-vindos ao canal da AME, Aliança Municipal Espírita Cambuí. Antes de iniciar a nossa atividade da noite, vamos fazer uma prece. Querido Mestre, nós agradecemos ao nosso Pai, a espiritualidade amiga que nos sustenta, por esses momentos, pela oportunidade do trabalho, e por estarmos aqui, Mestre, para refletirmos, para ouvir a Tua palavra. Pedimos, Mestre, que permaneça conosco, que ilumine e inspire o palestrante da noite e damos por iniciado mais um trabalho em Teu nome. Que assim seja. Eu sou Noemi Soares, trabalho no NECAP, Núcleo Espírita Kardecista de Cambuí, e estou como presidente da AME. Nesse momento, nós vamos chamar ao nosso companheiro Carlos Gomes para falar sobre o tema, sobre o movimento espírita em ação. Carlos Gomes é presidente do 23º CRE Sul de Minas, com sede em Santa Rita de Sapucaí. Seja muito bem-vindo, Carlos. Muito obrigado, Noemi. Muito obrigado pelo convite. Quero saudar aqui a todos que nos assistem ou nos ouvem, ou ao vivo ou depois. E quero parabenizar, a AME Cambuí por essa iniciativa de colocar um canal no YouTube para divulgarmos a doutrina espírita, que esse é o nosso papel, a nossa obrigação de divulgação do espiritismo, que seja um canal que vai informar a muitas pessoas que precisam saber o que é o espiritismo. Os parabéns. Obrigada. Agora é com você. Então, tá bem. Então, nós vamos falar sobre o movimento espírita. Eu já quero pedir ao Pedro que coloque os slides para nós termos um roteiro. E o que é um movimento espírita? O próximo, por favor. Isso que estamos fazendo aqui já é um movimento espírita, mas o movimento espírita começa com Allan Kardec, que nós sabemos que foi o primeiro espírita do mundo, que fundou o primeiro centro espírita do mundo, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e que também fundou o primeiro jornal espírita, que hoje nós chamamos de Revista Espírita, e que também inaugurou o movimento espírita com as suas viagens. Então, nós sabemos que em 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos e, a partir daí, se conhece o Espiritismo como um corpo doutrinário. E, em 1860, ele começa a viajar no interior da França para saber como que está a repercussão do livro, já que teve uma venda instantânea de muitas pessoas, e os grupos que foram se formando para estudar o Espiritismo, ele queria ver de perto como que estava sendo interpretado o livro escrito por ele, e também realizou várias palestras, e dessas viagens ele escreveu um livro que muitos espíritos não conhecem, que é Viagem Espírita de 1862, embora ele tenha começado em 1860 até 1867, 2 anos antes da sua desencarnação. Todos os anos ele viajava, e a maior viagem que ele percorreu várias cidades foi essa de 1862. Está aí o mapa da França, com todas as cidades que ele percorreu, e ele mesmo diz aí, 20 cidades, 1.158 quilômetros, e não era fácil viajar à sua época. Presidiu 50 reuniões, realizando palestras, com inverno, com frio, com chuva, com toda a dificuldade da época e as suas expensas. Ele mesmo custeava as suas viagens. Então, começa aí um movimento espírita, sair do centro para movimentar, para divulgar a doutrina e se confraternizar com os demais espíritas. O próximo.
Então, qual foi a sua proposta, né, que é até hoje, né, que precisamos sempre nos lembrar? O que ele chamava de sociedade espírita. É aquela em que os membros se visitam, os membros se reúnem, né? E quando se reúne, trocar ideias, interpretações, fazer essa permuta do que se está observando nas obras espíritas. E assim, nesse encontro e reencontro, formar essa amizade fraterna que todos nós espíritas devemos ter, principalmente nos dias de hoje, para fazer na prática o que já sabemos que existe, que nós formamos uma grande família espírita, cada um na sua casa, mas somos todos parentes, irmãos e irmãs de ideal. Então, todo centro que eu entrar, eu preciso me sentir em casa e com irmãos e irmãs me acolhendo, né? Então, essa é a ideia de Kardec, unir os homens por um único sentimento chamado fraternidade, na base da caridade cristã. Isso está escrito em O Livro dos Médiuns, capítulo 29, no item 334, e que nós possamos colocar em prática essa proposta de Allan Kardec. O próximo. Então, vamos conceituar. Movimento espírita é toda atividade em nome do espiritismo, né? Quem vai realizar o movimento? Os espíritas. Então, é nossa obrigação de espírita divulgar o espiritismo das mais variadas formas possível. E hoje nós temos aí este canal, né, que está sendo inaugurado agora, que cada semana tenha algo para divulgar, convide pessoas para falar a respeito de um tema, porque muita gente, né, nós estamos no século XXI, ainda não conhece o espiritismo, mesmo no Brasil. Então, quem é que vai explicar o que é o espiritismo? Nós, os espíritas, divulgando, né, não tendo vergonha, constrangimento de se dizer espírita e divulgar das mais variadas formas. Ou sozinho, né, como diz, né, o conceito, ou com a própria instituição. E qual é o objetivo de se divulgar? Não é para fazer proselitismo, como alguns dizem, porque Kardec já falou que o movimento não é para isso, mas para juntos estudarmos, porque o espiritismo é, em primeiro lugar, ciência, e ciência se estuda, né, cotidianamente, através do estudo divulgar, né, e principalmente praticar os preceitos da doutrina espírita, porque o espiritismo veio para todos e não somente para os espíritas, como Jesus não veio somente para os cristãos. Então, vamos nos lembrar aqui que nós só conhecemos o cristianismo por causa de Paulo de Tarso e Timorato apóstolo, que defendeu, né, o cristianismo, divulgou até em países onde eles não aceitavam, como a Grécia, onde ele ficou, né, muito constrangido das pessoas não aceitarem a sua palavra, mas mesmo sob pedradas, mesmo sendo preso, continuou até o fim da sua existência divulgando o cristianismo. Vamos colocá-lo como exemplo e fazer a nossa parte. O próximo. No Brasil, como é que começa o espiritismo, né, oficialmente no Brasil? Então, em 1865, veja que ainda, né, só tínhamos 3 obras básicas, na Bahia, em primeiro lugar, depois na capital do Império, né, o Rio de Janeiro, que começou a formar os grupos de estudo, né, e em 1869, ano de desencarnação de Allan Kardec, surge em Salvador, na Bahia, o jornal Eco da Túmulo, sob a coordenação de Luiz Olímpio Teles de Menezes, né, que aí foi o impulso, o início do movimento, porque aí a divulgação através do jornal já começou a se espalhar pelo país. Próximo. Uma outra personagem importante para conhecermos, Augusto Silva, ou Augusto Elias da Silva, português, né, sua profissão fotógrafo, estava na capital do Império, à época Rio de Janeiro. Ele percebeu, né, que o catolicismo tinha uma forte influência nos jornais,
da época e atacava o tempo inteiro o espiritismo crescendo naquela cidade. Então, ele funda um jornal chamado Reformador, em 21 de janeiro de 1883. Embora já existissem alguns grupos de estudo, né, precursores de centro espírita, esse jornal divulgava as notícias e os assuntos tratados no espiritismo reformador, que existe até hoje em forma de revista, a sua divulgação. Próximo. Um ano depois, 2 de janeiro de 1884, é fundada a Federação Espírita Brasileira por iniciativa desse mesmo senhor, Augusto Elias da Silva, né? E feita a eleição, a diretoria da FEB, né, que existe até hoje, a nossa federação hoje em Brasília, quando foi fundada era o Rio de Janeiro, e ela incorporou, né, aceitou que esse jornal fizesse parte, né, das suas publicações, por isso que existe até hoje Reformador em forma de revista, né? E nessa época só existia a FEB, porque, né, o espiritismo estava incipiente, ainda não tinha outras federativas como veio a acontecer mais tarde. Próximo. Bezerra de Menezes, ele não foi, né, Adolfo Bezerra de Menezes, o primeiro presidente da FEB. Foi até convidado, mas na época não podia, ficou, né, o senhor Everton de Quadros. E mais tarde, sim, ele pôde aceitar. E em 1889, quando ele era presidente, ele começou um projeto chamado União e Unificação dos Espíritas. O que é isso? União é a gente se reunir e formar essa família que eu falei há pouco. Unificação, falarmos a mesma língua, baseados em Kardec, nas suas obras espíritas, e no Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a base do Espiritismo, é nisso que precisamos, né, nos unificar para não dividirmos o movimento, como infelizmente temos visto acontecer. Então, ele realizou, né, ele elaborou um projeto para que se pudesse reunir os espíritas sob uma só bandeira da caridade. Próximo. Então, quando ele foi presidente da FEB, o que ele mais lutou foi fazer os espíritas estudarem. Porque o que acontecia só época, que acontece até hoje, as pessoas acorriam a um centro espírita ou a uma federativa para assistir fenômenos, para resolver problemas pessoais, e não é esse o objetivo do espiritismo, né? Então, em 23 de maio, hoje é 24, né? 23 de maio de 1889, né, ele inaugurou na FEB reuniões às sextas-feiras, hoje também é sexta-feira, olha as coincidências, para estudar o Livro dos Espíritos. Olha, precisou um presidente abrir um grupo de estudo para mostrar que o Livro dos Espíritos deve ser estudado em grupo mais do que somente lido, né? Então, ele convidava as pessoas para o estudo e, mais do que estudar, esses encontros iriam realizar os encontros fraternos, né, e amorosos, como ele mesmo diz, para formar essa família. Então, essa seria o que ele mais lutou enquanto presidente e, pasmem, não foi muito aceito à época. As pessoas da sua época não queriam estudar e hoje alguns já conseguem. Então, ele continua na espiritualidade com esse mesmo projeto, né? já trouxe várias comunicações através do médium Divaldo Pereira Franco, ainda nessa mesma proposta: estudo, fraternidade e amorosidade uns com os outros, formando uma família comum. E aí nós vamos ver agora um esquema chamado redondograma, que eu acho muito interessante, quem o elaborou,
Porque aqui está o retrato de todas as instituições espíritas, né, que nós conhecemos. Começa lá em cima, olhem lá. Centro Espírita. Centro Espírita é o nosso foco, né? Ali onde nos encontramos, é o nosso laboratório, é o nosso templo, né? É onde é a nossa fonte, a nossa origem, e também é para onde tudo converge. Numa cidade onde tem mais de um centro espírita, ou cidades próximas onde tem os centros espíritas, os presidentes podem se reunir e juntos formarem um conselho, Conselho Espírita Municipal, com a sigla CEM. Para quê? Porque esses presidentes dos centros de uma cidade ou de cidades próximas são os responsáveis pelo movimento espírita da cidade e região, né? Então, eles se reúnem num grupo chamado CEM, um conselho, para ver que tipo de trabalho eles vão realizar em conjunto para que o movimento espírita aconteça, né? E aí eles vão eleger um outro grupo de pessoas para formar uma aliança, Aliança Municipal Espírita, né? Essa nossa que é de Cambuí, tem várias aqui do nosso CRE, para que essa aliança, que seria o grupo executivo, vá executar com o seu grupo trabalhos sugeridos pelos presidentes que formam o CEM, né? As alianças de toda a região vão formar um conselho, né? Os presidentes formam o Conselho Regional Espírita, que é responsável, no nosso caso aqui, 23º CRE, por 53 cidades aqui da região do centro do sul de Minas, né? Para ver como é que está o movimento nessas cidades, qual cidade que tem centro espírita, qual que não tem, e as que têm, o que estão realizando e o que elas estão precisando de ajuda para que o movimento aconteça. E esses conselhos regionais, que em Minas Gerais são 29, formam o Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, em nível estadual, que é o COFENG, que todos esses conselheiros, formando o COFENG, se reúnem na Federativa Estadual, que é a União Espírita Mineira, ou UEM. E os representantes dessa federativa estadual se reúnem com todas as outras federativas no Conselho Federativo Nacional, na FEB, em Brasília. Então, veja que o redondograma vai circular de uma forma ou de outra. Como seria esse funcionamento? Todos nós formamos um grupo só, dividido nesses trabalhos. Então, uma atividade que o Centro Espírita esteja realizando, um jornal, né, uma ideia nova, ele vai, né, o presidente desse centro, em reunião com o CEM, comunica essa ideia, que passa para o CRE, que chega até o EM, que chega até o CFN, chega lá na FEB. Né? Então, como é algo inédito e algo que vale a pena divulgar, a FEB vai elaborar materiais de metodologia para se realizar esse trabalho, e ela vai divulgar para todos os centros do país através dessas instituições. Então, assim que é o movimento espírita, todos dando voz para que se divulgue da melhor forma possível os postulados espíritas, porque ele precisa chegar a todas as pessoas, porque o espiritismo vem para quebrar paradigmas. É uma outra forma de ver a vida e a morte, e Jesus espera que façamos o nosso papel. Próximo. Então, fica a sequência, né? FEB, CFN, Conselho Federação Espírita Brasileira, ali se reúne o Conselho Federativo Nacional. Não, nós temos, que é formado pelos conselhos federativos estaduais, onde os conselhos regionais espíritas se reúnem no estadual e passa para a Aliança Municipal Espírita para chegar no Centro Espírita. Então, esse é o esquema para que o movimento aconteça. Próximo. Então, vamos lembrar, sempre é bom lembrar, o que é um centro espírita, né? Então, quando nós chamamos centro espírita de casa, é para dar esse sentido de família.
né? É a nossa segunda casa. Ali encontramos nossos irmãos e irmãs de ideal para trabalhar em favor do Espiritismo, em favor do Evangelho, pela causa maior e fazer as nossas orações, nossos pedidos, nosso fortalecimento. Né? Então, é ali onde é albergado os trabalhos dos espíritas para, no exercício em grupo, numa casa espírita, possa cada um realizar o seu aprimoramento íntimo a partir da prática do Evangelho de Jesus. Não temos o Evangelho espírita, temos o Evangelho de Jesus, onde procuramos colocar na prática o bem. Né? Então, é um núcleo de estudo, em primeiro lugar. Estudamos, interpretamos o Evangelho de Jesus baseado na doutrina espírita. Então, o Centro Espírita é a unidade fundamental do movimento espírita. É a base, é onde tudo começa e também é onde tudo termina, depois de todo aquele círculo que eu expliquei há pouco. Próximo. Então, veja, qual é o objetivo de um centro espírita? Em primeiro lugar, estudo. Todo centro espírita precisa ter um grupo de estudo, porque é no centro espírita que se fala de espiritismo. Então, se nós não estudarmos o espiritismo, as obras básicas, dentro de um centro espírita, vai estudar onde? Né? Então, é preciso estudar as obras básicas. Acabou de estudar, começa de novo. Né? E ao estudar e ao começar a compreender, difundir, divulgar, né? E, dentro do centro espírita, procurar praticar tudo o que estudamos. Né? Então, quando chegam as pessoas lá buscando esclarecimento, precisa ter uma equipe que estudou previamente para dar a orientação correta. Né? A orientação baseada no que a doutrina nos oferece para amparar aquele indivíduo que está passando por situações difíceis, que muitas vezes quer respostas para o seu problema, e o Espiritismo tem de forma clara, racional, direta, objetiva, desde que saibamos estudar, compreender e, da forma mais fácil possível, explicar, né? Sem rebuscar muito, sem dificultar quem precisa entender. Né? Principalmente pessoas que estão passando por problemas espirituais, já foram em várias religiões, ninguém explica, né? E o Espiritismo tem as respostas. Tá? Também vão procurar a questão material que podemos oferecer também. E é ali onde a pessoa vai conhecer e estudar a doutrina espírita. Então, precisa ter um grupo que esteja proporcionando isso, mas que estude previamente para saber o que se está falando. Então, as pessoas chegam lá para trabalhar, para colaborar, são muitas vezes conduzidas pelo seu próprio mentor, porque ali, como aconteceu com muitos de nós, vai se abrir uma janela para a espiritualidade e para nos conhecermos também, porque o espiritismo é também filosofia, na filosofia nós questionamos para nos conhecermos melhor. Próximo. Aqui, as atividades que existem nos centros espíritas, mas não são obrigatórias. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa abre um centro espírita e já quer colocar todas essas atividades e não tem trabalhador ainda. Então, coloque aquelas que já seja possível, que já tem alguém para coordenar, para ser o responsável por ela, e aos poucos as outras vão surgindo. Né? Então, veja que todo centro espírita tem palestras públicas, que é uma exposição que se faz de algum assunto para esclarecer as pessoas que vão lá para ouvir. E aí o centro está começando, as pessoas às vezes estão constrangidas, né? Não tem palestrante ainda. Pode tanto convidar alguém de fora, de um outro centro, uma pessoa mais experiente, ou passar para o segundo item aqui, formar grupo de estudo. Então, nós temos estudo sistematizado da doutrina espírita, que é o EGE, né, que são essas apostilas que a FEB publica para facilitar o estudo. Aqui tem todo o material com os assuntos, com metodologia, como se pode estudar de uma forma que comece a aprender a doutrina em primeiro lugar. Estudo, educação da mediunidade, isso é importantíssimo.
Não se começa um trabalho mediúnico sem o estudo. E o livro é este aqui, Livro dos Médiuns. Todo médium precisa ler esse livro inteiro e depois formar um grupo de estudo para conhecer e se conhecer enquanto médium. Né? Senão está lá numa mesa mediúnica, nem sabe o que está fazendo lá e não entende o que está acontecendo com ele. Né? Então, tendo já pessoas que estudam, né? Mesmo que elas sejam um médium bem desenvolvido, precisa estudar, né? E formando grupo e depois ir para a prática mediúnica, né? Reunião mediúnica, tendo quem faça também evangelização espírita da infância e da juventude, muito importante, principalmente nos dias de hoje. Pais aí que têm crianças e jovens precisam levar para evangelização, né? Divulgação da doutrina das mais variadas formas, assistência e promoção social espírita, auxiliando as pessoas necessitadas que vão lá procurar ajuda, e a parte administrativa, porque o Centro Espírita também é uma empresa, tem CNPJ, tem estatuto, tem registro de ata, uma série de coisas que precisa saber também. Próximo. Próximo. E aí, a FEB tem áreas de trabalho, né, para dividir entre os coordenadores e sugere que as federativas estaduais tenham as mesmas áreas, a AME tem as mesmas áreas e o Centro Espírita tenha as mesmas áreas para uma conversa, né, de FEB, passando por todas as instâncias até o Centro Espírita. Então, foram sugeridos a área da família, a área da infância e juventude, a área de orientação mediúnica, a área de comunicação social espírita, a área de promoção social espírita, a área de atendimento espiritual, a área de estudo do espiritismo, a área de estudo do Evangelho de Jesus, a área de estudo do Esperanto. Então, essas áreas seriam um coordenador que seria responsável por algumas atividades de uma casa espírita para que ele crie o seu grupo e o trabalho aconteça. Próximo. Então, o que diz Kardec sobre o Centro Espírita? A verdadeira fortaleza de um centro espírita, do ponto de vista de sua função na Terra, não está nos alicerces de concreto, não é o tamanho da casa, e sim o estudo, de novo ele falando do estudo, vivência do aspecto doutrinário, e esse sim deverá ser colocado em evidência, fortalecendo moralmente os adeptos da terceira revelação. Então, mais importante do que a casa física é a casa-lar dos trabalhadores que se encontram lá, que sejam amigos, que sejam fraternos, que sejam irmãos. Próximo. As federativas municipais. Então, aquilo que eu falei, tem o SEM, Conselho Espírita Municipal, formado pelos presidentes dos centros espíritas, e a Aliança Municipal Espírita. É uma mesma instituição, né? Então, os presidentes se reúnem para saber que tipo de trabalho vão realizar e o grupo da AME executa. O próximo. Sempre pensando união, unificação. Então, aqui, como eu falei, os presidentes de centro espírita formam o Conselho Municipal Espírita, né? O Conselho Espírita Municipal, e precisam estar presentes na cidade, né? Se colocando como uma associação, representando a sua associação espírita, né? Porque o espiritismo precisa ir para a transformação social. Então, todo evento que tenha na cidade, o espírito esteja presente. Fala, estou aqui representando o centro espírita tal. Coloca aí na ata que teve um representante, o presidente do centro espírita. Próximo. Quais são as atividades propostas para esse conselho? Elaborar as necessidades, né, de acordo com as necessidades apresentadas pelos centros, né, atender os centros espíritas, né, grupo de trabalho, né, que eles podem auxiliar as casas espíritas, preparar material, ou ver aonde tem material para... Então, o SEM é para auxiliar as casas também. Então, a casa está precisando de evangelizadores, promover cursos de evangelização. Se não tem alguém da cidade,
chamar alguém de fora, tanto do CRE quanto da UEM, as pessoas vêm, né, graciosamente, não cobram nada, só marcar a data, o local e ter as pessoas, que eles vêm dar os cursos para qualquer área daquelas que eu acabei de falar há pouco. Tem o coordenador que ele traz a sua equipe e ministra o curso. Tem vários materiais no site da UEM, no site da FEB, que é só fazer download e trabalhar com as casas. Então, o SEM, né, junto com a AME, promover curso, seminário, palestra, fórum, né, para unir os espíritas e discutir um assunto, por exemplo, né, que atenda todas as casas, ou uma casa mais necessitada, então atende ali, está com algum problema na área mediúnica, vamos lá fazer um curso, um seminário, uma reunião para falar sobre mediunidade, porque há muitas dúvidas nos centros espíritas, eles precisam, né, alguém para socorrer, né, para que as pessoas comecem a falar a mesma língua, unificação. Próximo. Então, são os presidentes dos centros que vão indicar, né, eleger a diretoria da AME, né, e vai ter todo um regimento, né, vai ser elaborado para poder saber como funciona esse órgão. Né? Próximo. Que é a AME, então? Aliança, que abrange, né, os espíritas do município. Então, é um órgão federativo de âmbito municipal, né? Uma vez formado, é para todo sempre, não tem prazo, apenas a diretoria, que tem alguns anos, de acordo com o regimento e o estatuto, e a partir do Congresso Mineiro, né, que daqui a pouco eu vou falar, é que começaram a se formar esses órgãos. Né? Então, a AME é um órgão executivo do que os presidentes, em conjunto, elaboraram e propuseram. Próximo. O que pode ser feito? Né? Então, uma coisa que a AME precisa fazer: registrar os centros, nome do presidente, endereço, porque quando, né, algum espírita muda para determinada cidade, é a AME que vai dizer, né, a tal cidade ali tem centro espírita, né, qual é o endereço para a pessoa ir, para a pessoa continuar espírita. Ela precisa ter o registro, saber quais cidades, né, da sua jurisdição ali que tem centro espírita, e estar sempre em contato para que as pessoas tenham essa informação. Né? Então, porque a FEB e a UEM não sabem quantos centros espíritas e quais existem no país. Então, quem vai fornecer isso para a FEB? A AME fornece para o CRE, que fornece para a UEM, que fornece lá no CFN para a FEB, para poder saber quantos somos, quantos centros espíritas existem e onde eles estão. Então, a UEM tem feito esse mapeamento com auxílio dos CREs, né, são 29 CREs, para poder ter se apanhado que ainda não tem esse registro. Né? Então, atende tanto a questão administrativa quanto a questão do movimento espírita. E representar na cidade o espiritismo. É aquilo que eu falei, tem uma inauguração, tem alguma coisa que vai convidar várias instituições, quem representa o espiritismo? O presidente da AME. Ali, quando ele estiver ali, ele está representando todos os centros espíritas naquele evento. Né? E tem que se mostrar. Próximo. Então, a AME vai executar, planejar, divulgar, organizar e coordenar os eventos definidos, né, no plano de ação pelo Conselho Espírita Municipal. Né? Por isso que tem que ter uma equipe de trabalho para poder colocar em prática, e essa equipe não precisa ser permanente. Então, por exemplo, vamos fazer uma feira do livro espírita, e aí coloca à disposição dos presidentes uma lista onde ele vai angariar voluntários para aquela feira. Aí forma uma equipe, né, um grupo, para organizar, para vender no dia, para organizar a feira, e depois se desfaz. Então, não precisa, porque às vezes a pessoa não quer dar o nome para não ficar presa a uma atividade, mas de repente são atividades pontuais, né? Vai realizar, né, algo beneficente, forma um outro grupo. É nesse sentido que a AME vai
né, formando grupos de trabalho e é interessante porque quando vem pessoas de vários centros, se integra num trabalho espírita. É muito bom e deve se fazer todo ano um planejamento de quais atividades vamos ter determinada AME. Próximo. Próximo. Não foi mais? Para mim não passou, Pedro. Então, quando você vai arrumando aí, deixa eu falar também sobre a AME, essa questão da divulgação, né, desse canal, por exemplo, que outros centros, né, que promovem palestra possam utilizar desse canal e fazer transmissão simultânea, por exemplo, aproveitando o canal. Então, esse é o trabalho da AME também, de albergar os centros para apresentar seus trabalhos, seus eventos, né, para poder divulgar e o espírita poder participar. Né? Então, o que nós temos numa AME? Uma diretoria, né, que foi eleita pelo SEM, e que tem na sua base um presidente, um vice, um secretário e um tesoureiro. E aquelas áreas que, se tiverem pessoas para compor, podem, né, fazer parte também. Caso contrário, esses 4 aqui já formam a base da AME e, como eu falei, vão formando grupos de trabalhos pontuais. Próximo. Aqui no 23º CRE, nós temos essas 5 alianças. Aqui em Itajubá, a presidente é Alaide Soares. Em Santa Rita do Sapucaí, o Marinho Borsato é o presidente. Em Ouro Fino, é o Carlos Alberto Bertozzi. Em Pouso Alegre, Andresa Perdigão. E em Cambuí, a presidente é Noemi Soares. Então, essas 5 AMEs, né, fazem trabalhos também em conjunto. Em Pouso Alegre, promoveu um encontro espírita, né, no mês passado, e vamos sempre prestigiando o que uma outra AME for fazendo para ir engrossando o movimento. Evento espírita tem que estar cheio de espírita, é para o espírita em primeiro lugar. Próximo. Em Minas Gerais, como começa? Então, houve o 3º Congresso Espírita Mineiro, de 22 a 24 de junho de 1958, em Belo Horizonte, na nossa capital, e a partir desse congresso foi aprovado, né, uma resolução sobre a organização do Espiritismo em Minas Gerais, visando essa proposta de Bezerra de Menezes. Né? E a partir daí foram formando essas estruturas que eu falei, o CRE, né, o SEM, a AME. Veja que é bem recente, né? O que é 66 anos? Praticamente nada. Estamos reinaugurando essas estruturas para que elas funcionem. Então, está agora, século XXI, 2024, nas nossas mãos. Né? Quem fez lá, né, no passado fez a base. Agora vamos continuar crescendo com o edifício. Próximo. E aí nós temos a Federativa Estadual, né? Aqui na região tem o Conselho Regional Espírita, que é esse órgão que alberga todas as alianças, as 5 aí no caso do 23º CRE, que vai integrar o Conselho Regional, o Conselho Estadual. Nós chamamos de COFEM, Conselho Federativo Espírita de Minas Gerais, onde a gente traça um panorama de como está o movimento espírita no Estado, cada um levando da sua região, nós traçamos o panorama geral. Próximo. Então, veja, em Minas foi dividido em 5 regiões, né? Cada região com um grupo de CRE. Então, aqui nós fazemos parte da região Sul, onde nós temos o 25º CRE de Caxambu, Santa Rita de Sapucaí, que nós pertencemos, Pinhuí,
o de Lavras, Poços de Caldas e Varginha. Nós 5 formamos o CRESU, nos reunimos quinzenalmente e trocamos também informações de como está acontecendo, né, o espiritismo aqui na nossa região. Fazemos trabalho juntos também. Agora, em setembro, vamos ter um encontro em Varginha, né, para que todos os trabalhadores espíritas possam ir lá e trocar essas informações também, e realizamos encontros virtuais. Mês passado trouxemos a Larissa Chaves para falar sobre a questão do jovem no movimento espírita, e temos o nosso canal no YouTube também, do CRESU e do 23º CRE, para quem quiser mais informações. Voltando. Próximo. Então, o CRE vai ser o elo entre a AME, que nos traz o que acontece nos centros espíritas, e a Federativa Estadual, para levar até lá e trazer da Federativa Estadual para a AME, que vai divulgar para os centros espíritas o que está acontecendo em termos de espiritismo. Então, o CRE existe para apoiar, não é supervisionar, como muita gente pensa, é apoiar, acompanhar os trabalhos, né, tanto em nível municipal como em nível estadual, né, para que haja mais um fortalecimento do movimento espírita. Ele não pode se dividir, né? Temos que falar a mesma língua, nos visitarmos, nos auxiliarmos uns aos outros. Somos da mesma família, não vamos nos esquecer disso. Não há rivalidade ou competição entre centros, entre AME, entre federativa, não. Um auxiliando o outro. Um centro espírita fez algo lá que deu certo, vamos copiar, vamos fazer na nossa região também. Isso aí não é errado, né? Nós não estamos plagiando ninguém, ao contrário, estamos fazendo a divulgação do que dá certo. Próximo. Então, propõe, acompanha as atividades, está presente nas atividades, né? Principalmente capacitação dos trabalhadores. No movimento espírita, nos centros espíritas, ainda tem muito amadorismo e improvisação, por falta de auxílio das federativas. Então, vamos criar um grupo de evangelizadores, chame alguém para capacitar, vamos começar, né, a ministrar passe, chame alguém para capacitar os passistas, né? Principalmente alguém de fora, que pode até falar as mesmas coisas, mas é alguém de fora, para reforçar se o centro está fazendo a coisa certa, porque tem as formas de realizar os trabalhos, né? Então, capacitar todo trabalhador, né? As áreas aí que eu mostrei do 23º CRE realizam, junto com a estadual, reuniões mensais, quinzenais, semanais, para discutir as ideias e as sugestões daquela área, né? Tem reunião da área da família, com convidados de fora, da área do Evangelho de Jesus, né? Então, participar para aprender e, para quem já sabe, contribuir. O espírita precisa se organizar mais, se visitar mais e participar mais dos eventos fora da sua casa espírita. Não é ficar fechado no mundinho ali que a casa vai cair, vai fechar. Tem que integrar com outras casas, sair das 4 paredes e ir aos eventos espíritas, né? Então, é propor, apoiar, acompanhar os presidentes da AME, do Centro Espírita, manter os cadastros atualizados, né? Incentivar e auxiliar a AME no que ela quiser fazer na cidade. Está sempre presente. Próximo. E as pessoas lá de Belo Horizonte vêm para cá, e tem vários materiais, tem uma cartilha sobre o movimento espírita federativo, só fazer o download lá e passar para as pessoas que estão começando no espiritismo, que ali tem tudo isso que eu estou falando com mais detalhes. Tem um plano de trabalho para o movimento espírita com várias sugestões do que pode ser feito, né? Então, a gente vê aqui várias diretrizes, né, para a união dos espíritas, a adequação do centro espírita para atendimento às suas finalidades. Tem todo o material para a gente fazer um bom trabalho,
mas precisamos conhecer, precisamos solicitar, precisamos discutir sobre isso. Não fica no improviso, tem gente que está fazendo coisa que nem é espírita dentro do centro espírita, né? Por falta de conhecimento, por ignorância que tem material pedagógico, metodológico para um trabalho sério, né? Para parar de improviso. Próximo. E aqui, finalizando já, nessa AME formada, né, aí na cidade de Cambuí, temos pessoas de Extrema, né, de outras cidades também, realizar reuniões, né, para desenvolver trabalhos em comum. Primeira coisa, convidar os presidentes de outras casas e ver o que podemos fazer juntos para fortalecer o movimento espírita. Orientar e dar suporte aos centros, principalmente os que estão começando, né? Ou aqueles pequenos que estão isolados, centro de família, tem só a família ali e fica ali, quem é que vai auxiliar aquele centro, né? Para que ele possa saber que ele não está isolado, que ele tem um suporte das federativas, né? Incentivar grupo de estudo na cidade que não tem centro espírita, para que futuramente abra um centro espírita. Então, começamos com 4, 5 pessoas, vamos estudar Kardec, vamos estudar o Livro dos Espíritos, o Evangelho, depois de 2, 3 anos, estudou, conheceu, enquanto vai estudando, vão vindo outros para estudar, o que tiver uma base ali de pessoas que já conheçam o Espiritismo, abre para o público e começa a ser um centro espírita. Promover a Feira do Livro, porque precisamos levar o Espiritismo para fora do centro. E a Feira do Livro é uma ótima forma de levarmos, de divulgarmos, de fazermos atendimento fraterno numa Feira do Livro, de salvar vidas, né? Palestras, aquele centro que não tem palestrante, né? Convidar pessoas de fora, ou os que têm, fazer um rodízio para que as pessoas possam se conhecer melhor, né? Nas cidades próximas, ou na mesma cidade que tenha mais de um centro. Né? Orientar os presidentes sobre o que está acontecendo na UEM, na FEB, né? E criar, como está acontecendo agora, forma de divulgar a doutrina espírita, criando um canal no YouTube. Né? Aí tem gente que vai falar, mas mais um canal? Sim, quanto mais canal espírita, mais divulgação do espiritismo. Né? Todos nós precisamos divulgar e muito o espiritismo, que vai chegar naquela pessoa que nunca ouviu falar. Né? E promover os cursos que atualizam, que capacitam os trabalhadores espíritas. Pronto. E aí eu encerro com Bezerra de Menezes, porque, né, como espírito superior, ele sempre nos chama a atenção. Solidários, seremos união. Separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Juntos, que é a nossa proposta aqui, alcançaremos a realização de nossos propósitos, união e unificação baseados em Kardec e Jesus. E tem um poema do Casimiro Cunha, do livro Parnaso de Além-Túmulo, que precisamos sempre lembrar, chamado Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Agora, aí as referências, agora como temos, né, material para pesquisarmos. E que esse canal siga, né, o seu caminho, divulgando, né, realizando reflexões, palestras, exposições, estudos,
e que Deus abençoe. Carlos, nós te agradecemos muito, muito importantes esses esclarecimentos que você nos trouxe, relembrando aqueles que já conhecem e apresentando aqueles que ainda não tinham esse conhecimento. Nós agradecemos muito e chamamos aqui agora a vice-presidente da AME, Kátia. Seja bem-vinda, Kátia. Tá sem som. Ao vivo é assim mesmo, né? Gostaria, né, boa noite, e gostaria de reforçar o agradecimento ao Carlos. Realmente, Carlos, foi uma noite em que nós inauguramos o canal da AME Cambuí com chave de ouro. Né? Você nos auxiliou, nos agraciando sua participação, seus conhecimentos, e muito obrigado. E é interessante porque esse movimento ele começa dentro de nós, né? Ele vai iniciar toda um desejo de trabalho, né? Então, é o conhecer que nos leva a esse trabalho. E lendo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte assim, ó: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, na sua vinda, encontre a obra acabada, porque a esses o Senhor dirá: vinde a mim, vós que sois os bons servidores. Né? E nós desejamos ser bons servidores, né? E por esse desejo de ser servidor da seara do Pai, eu convido a todos a fazer o encerramento através de uma prece. E neste momento, elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por este momento, por esta noite, e rogando que a cada um que está aqui, conectado neste canal, aqueles que neste momento está com um pensamento elevado a Ti, Senhor, que o seu olhar seja para cada um deles, seja para cada um de nós, que o seu olhar, a sua paz, o seu amor, nos abrande o coração, nos envolva em sua fortaleza espiritual, em suas bênçãos, que a cada ser deste planeta Terra que eleva o pensamento a Ti, aqueles que não conhecem também a Ti, aqueles que são esquecidos, que também têm o seu olhar, Senhor. Que as bênçãos de Deus recaia sobre cada um de seus filhos aqui na Terra. Agradecidos somos por tudo, Senhor. E assim seja. Gratidão.